CBN, pautas do dia. São 11h04, a gente volta agora para a segunda meia hora aqui do CBN Pautas do Dia, Dayan. Agora no programa vamos falar do recente estudo do Instituto Escolhas sobre a piscicultura na Amazônia. Vamos discutir os desafios e oportunidades que o setor enfrenta, conforme revelado pelo estudo intitulado Solução Debaixo d'Água, o potencial esquecido da piscicultura amazônica. Vamos entender o panorama atual da piscicultura na Amazônia, explorar os principais desafios identificados pelo estudo e, claro, discutir possíveis soluções para revitalizar e expandir o setor. E quem participa do programa de forma remota é o Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao CBN Pautas do Dia. Obrigado, João, obrigado, Dayan. Minha saudação a todo o povo da Amazônia. Lá em Macapá participa também Dayan Andrade. Bom dia, diretor Sérgio. Desde já lhe agradeço pela sua gentileza em conversar conosco sobre o assunto necessário e compartilhar com nossa audiência que nos acompanha. Muito obrigado pela sua gentileza em conversar com a gente nesta manhã. Bom dia, Dayan. Sérgio, para a gente iniciar, você pode nos dar uma visão geral do estudo e explicar o que motivou a realização desta pesquisa sobre a piscicultura amazônica? A preocupação com aquilo que o estudo, inclusive, traz no seu título, que é uma solução debaixo d'água, o potencial esquecido da piscicultura, da criação de peixes nativos na Amazônia. Nos incomoda muito, e eu acho que isso deve incomodar também a todo o povo da Amazônia, o fato de que você tem na bacia amazônica 20% do volume de água doce do planeta, a maior diversidade de peixes do mundo, ou seja, com mais de 2.700 espécies, e quem é o campeão brasileiro de produção de peixes é o Paraná. Alguma coisa está errada. E a gente está mostrando exatamente que essa produção de peixe nativo da região, que já chegou a mais de 220 mil toneladas, hoje caiu para pouco mais de 160 mil. Somente o estado do Paraná produz 150 mil toneladas por ano. E aí o estudo leva a mostra quais são as razões dessa estagnação. Porque isso significa, João, Dayan, as ouvintes, um imenso desperdício de oportunidades econômicas que estariam rendendo renda com sustentabilidade para toda a população amazônica e levando peixe nativo da região para o Brasil e para o mundo. Sérgio, eu pergunto a você quais foram os principais achados do estudo e como eles refletem a situação atual da piscicultura na Amazônia, que foi identificado, que você possa compartilhar com o nosso público. Primeiro, a gente conseguiu fazer um mapeamento inédito, da extensão de lâmina d'água, ou seja, daquilo que está sendo utilizado não só em tanques, como em viveiros escavados por essa atividade na Amazônia. A gente, então, encontrou uma extensão de 77 mil hectares dedicados a essa atividade na região. Em segundo lugar, a gente identificou que 95% de quem cria peixe, de quem tem empreendimentos de criação de peixes na Amazônia, são pequenos produtores, fazendo uso de áreas de até 5 hectares. E em terceiro, a gente identificou que tem mais de 310 mil pessoas se beneficiando dessa atividade, ou seja, com toda a estagnação, com toda essa diminuição da produção, como eu falei, que já foi de mais de 220 mil toneladas e hoje está com um pouco mais de 160 mil, tem muita gente dependendo dessa atividade para sobreviver. E o que a gente está mostrando é que está faltando para que a piscicultura, a criação de peixes nativos, ocupe um lugar de relevância, de importância, maior ainda na geração de renda e emprego, existe a necessidade de receber um olhar mais cuidadoso, incentivos econômicos para que ela tenha condições de levar o peixe amazônico para o Brasil e para o mundo.
Ô Sérgio, o estudo menciona a falta de dados robustos e atualizados como um dos desafios principais. Como essa ausência de informações afeta a gestão e o desenvolvimento do setor? Porque se você não tem o dado, como é que você planeja? Como é que você chega lá em Brasília e bate na porta do ministro Fernando Haddad, que é o dono do cofre, né? Ele é o tesoureiro do país, e diz assim: ministro Haddad, olha aqui o desperdício que a gente tem. Porque tem um dado que é super importante da gente pensar e refletir sobre ele. A pecuária extensiva, ela precisa de 16 hectares para produzir 1 tonelada de carne. No caso da piscicultura, ela precisa de 10% disso para produzir a mesma quantidade. Ou seja, ela é muito mais sustentável do ponto de vista ambiental. Só que ela recebe uma quantidade de recursos muitíssimo menor daquilo que é dedicado à pecuária. Se a gente não tem esse dado, se a gente não tem os números de produtores ocupados com a atividade, se os dados do censo do IBGE para a parte de agricultura e piscicultura estão muito aquém daquilo que mostrou o estudo. A gente fez essa radiografia, né, e atualizou todos esses dados. Portanto, sem o dado, a gente não consegue chegar para o ministro Haddad, para o governador Helder Barbalho, para o presidente Lula e dizer: por favor, vamos dar a importância que a criação de peixes nativos na Amazônia merece. A baixa produtividade e o investimento insuficiente são destacados como problemas críticos. E eu pergunto a você, diretor Sérgio, quais são os fatores que contribuem para essas questões e como eles podem ser abordados? O que leva a essa falta de atenção, a essa desimportância, é, digamos assim, uma visão, né, digamos assim, não informada daquilo que essa piscicultura pode trazer de benefícios. Não é possível que, como eu já disse aqui na abertura da minha entrevista, o estado do Paraná, né, que não é um estado conhecido pela riqueza da sua biodiversidade em termos de peixes nativos, produza 150 mil toneladas, o que está equivalendo hoje a praticamente toda a produção da região mais rica em peixes do país. Portanto, o que a gente precisa dizer é: se a Amazônia hoje destina vultuosos, imensos recursos para apoiar a pecuária, o Banco da Amazônia mesmo, o BASA, né, a gente mostrou num estudo, dedica boa parte dos seus financiamentos hoje à expansão dessa atividade, em que pese os seus gravíssimos problemas ambientais, porque infelizmente ela continua se ampliando à custa da floresta, ou seja, com desmatamento. Por que a gente não apoia uma atividade que, como eu disse aqui nesse dado, do que produz, né, 1 hectare de peixe versus o que produz 1 hectare de carne bovina? Por que a gente não dá apoio para essa atividade? Só para dar um exemplo, o estado do Pará, né, ele não tem produção de alevinos. Como é que essa atividade vai se expandir no estado se falta exatamente um dos insumos? Um segundo problema, e aí eu estou aqui dialogando, né, com a população amapaense, né, com a população macapaense, o estado do Amapá sempre enfrenta problemas de energia. Energia é um insumo fundamental para a produção do peixe, porque quando ele está ali naquele tanque, ele precisa de oxigênio. Se falta energia, aquilo que se chama o aeramento dos tanques deixa de acontecer e em 2 minutos toda a produção que você tinha ali esperando crescer e para ser vendida se perde. E a gente mostrou num outro estudo que um drama das cidades amazônicas, que são os lixões, pode ser um fator de solução deste problema. A gente mostrou que nos lixões amazônicos existe um potencial de gerar energia para mais de 2 milhões de pessoas. Portanto, esse olhar de uma economia que pode ser propiciada, criada a partir da criação de peixes nativos, está faltando para as autoridades estaduais e para as autoridades federais.
Estamos conversando com o Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, 11 horas e 14 minutos. Estamos falando sobre um estudo intitulado Solução debaixo d'água, o potencial esquecido da piscicultura amazônica. Agora, Sérgio, o estudo aponta que a piscicultura amazônica tem um potencial econômico significativo. Eu queria que você detalhasse para os nossos ouvintes aqui da CBN como a atividade ela pode contribuir para a economia local e quais são as vantagens em comparação com a pecuária extensiva. A primeira grande vantagem é que você consegue produzir a mesma quantidade de carne de boi numa quantidade muito menor de hectares, né, para produzir a mesma tonelagem em relação ao peixe nativo. Então você já tem aí um diferencial, né, do ponto de vista ambiental. Você imagina a produção amazônica sendo vendida, exportada para o mundo inteiro com o selo pescado na Amazônia, livre do desmatamento. É uma maravilha, porque o peixe já é saboroso, nada melhor do que você ir em Belém, em Macapá, tomar uma cerveja gelada acompanhada de um tambaqui, né? Mas hoje você tem essa dificuldade, né, que daqui a pouco, se a gente não acordar, João, Dayan, quem vai vender o tambaqui é a China. A gente vai sentar ali, né, na estação da Docas e comer um tambaqui made in China, o que seria uma vergonha para a gente nem querer comer. Então, a primeira questão é o seguinte: ecologicamente é muito mais sustentável. Em segundo lugar, tem um potencial de beneficiar exatamente esse pequeno produtor. A gente mostrou que 99% de quem está produzindo peixe nativo na Amazônia está usando áreas de até 5 hectares. É o pequeno, é o agricultor familiar. Em terceiro lugar, você vai gerar renda numa região que tem dramaticamente uma necessidade de geração de renda para fugir daquelas atividades que só podem acontecer, infelizmente, queira eu ou não, né, ligadas ao desmatamento. Então, essas três questões, sustentabilidade, geração de renda, né, e um potencial imenso de produção para exportar para fora, né, não só para o Brasil, mas para o mundo, são fatores que deveriam levar o governador Helder Barbalho, o governador do estado do Amapá, pegar o avião hoje, conversar com o presidente Lula e com o ministro Fernando Haddad e com o ministro da Pesca. Vamos nos juntar, até porque é preciso a gente dizer, recursos não faltam. O Banco da Amazônia, o BASA, tem mais de 33 bilhões parados no seu cofre, João, Dayan, sem serem investidos. É dinheiro que vem todo ano, o banco não consegue gastar, né, e fica lá parado no cofre do banco. Se está sobrando dinheiro e está faltando recursos para a piscicultura, é um bom destino para apoiar uma atividade que pode gerar tantos benefícios para os amazônidas e para todo o Brasil e para o mundo. Estamos com entrevista para você, ouvinte da CBN Amazônia. Estamos falando com o Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas. Estamos falando sobre a piscicultura aqui na Amazônia. Dayan Andrade, você tem mais perguntas, não é mesmo? Temos sim, João. Vamos a destacar mais abordagens aqui com o Sérgio. Desde já agradecer mais uma vez pela sua gentileza em conversar com a gente. Sérgio, eu pergunto a você quais são as principais recomendações do estudo para reverter o declínio da piscicultura e aumentar a competitividade da região no mercado nacional. Tá. Dayan, para responder a tua pergunta, eu só queria deixar um dado para que a gente não esquecesse, isso servisse de reflexão, para que a gente pensasse no tamanho do drama e do desperdício dessa oportunidade que a gente está fazendo. O estudo mostra que nos próximos 10 anos, do jeito que as coisas hoje estão, né, essa piscicultura na região só vai crescer na faixa mais ou menos de 4%, ou seja, 4% em 10 anos. Significa que ela vai ficar estagnada, ela vai ter até um decréscimo de produção. Enquanto isso, a piscicultura, a criação de peixes no restante do Brasil, vai crescer 4% ao ano. Então, essa diferença, esse buraco que já existe hoje, como eu mostrei, né, somente o estado do Paraná produz 150 mil toneladas, enquanto toda a Amazônia está produzindo alguma coisa em torno de 160 mil, vai ficar maior ainda, né, e que nem numa diferença de pontos num campeonato,
é impossível quem está lá no fim da tabela chegar no primeiro lugar. Ou seja, a Amazônia vai ser rebaixada para a Série C do Campeonato de Produção de Peixes Nativos do Brasil, o que é, né, um absurdo, porque o elenco está nos rios, os peixes estão aí para serem produzidos. O que é que a gente mostra que precisa? Primeiro, investimento. Né, a gente mostrou que o BASA tem recursos e poderia muito bem criar um programa, né, de incentivo à expansão da piscicultura de peixes nativos na região. Não, número 1, né, recurso. Número 2, né, tecnologia, porque a gente disse aqui que o estado do Pará, por exemplo, não tem produção de alevinos. Então, de onde viria, né, exatamente o insumo necessário para essa expansão? Número 2, tecnologia. Número 3, assistência técnica. É fundamental que esse produtor possa contar com assistência técnica. Número 4, a garantia de que vai haver o abastecimento de ração para fazer essa expansão. Rondônia, que é um dos poucos estados amazônicos que tem o que dizer de bom no sentido dos incentivos para a produção da criação de peixes nativos, resolveu esse problema. E a gente poderia pensar, nós temos ali a Zona Franca de Manaus, com generosos subsídios para desenvolvimento de atividades industriais, nós temos os peixes nos rios do estado. Por que o Amazonas e a Zona Franca não se constituem exatamente num polo de fornecimento, né, de ração para a expansão dessas atividades? Eu dei aqui 4 exemplos daquilo que o estudo elenca, mostra e demonstra, né, do que é preciso ser feito para que essa triste situação do abandono da criação de peixes nativos na Amazônia possa ser revertida. Sérgio, o estudo prevê um crescimento modesto para o setor nos próximos 10 anos. Quais são os passos necessários para alcançar um crescimento mais significativo e sustentável? Tudo isso junto e misturado que eu acabei de falar, João. Recurso, assistência técnica, né, tecnologia, né, e a garantia de que, por exemplo, a partir da Zona Franca de Manaus, com os recursos que são concedidos pelo governo federal para ali acontecer atividades industriais, a gente tenha a garantia, né, do suprimento de ração. E uma quinta coisa, só para retomar um ponto que eu já falei, a expansão, né, do fornecimento de energia elétrica a partir desses resíduos urbanos da própria piscicultura, dos frigoríficos. O estudo mostra que tem mais de 48 estabelecimentos de beneficiamento de peixes na região com o CIF, né, que é aquele sistema, o Certificado de Inspeção Federal. Portanto, as condições existem. O mais difícil é o dinheiro. O mais difícil é o dinheiro. Né? Com dinheiro a gente faz, o que dinheiro não resolver porque já ficou na qualidade do impossível. Então tem recurso aí no BASA, tem recurso na Zona Franca de Manaus, vamos fazer uma caravana dos governadores da região para conversar com o ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, com o presidente Lula, exatamente no momento em que o governo federal lançou um plano chamado Plano de Transformação Ecológica, para induzir atividades sustentáveis, não só na Amazônia, mas em todo o país. A região tem uma atividade que é sustentável, beneficia o pequeno, que são os pequenos agricultores, e está deixando ela morrer, perder vitalidade e arriscando desaparecer, né, exatamente porque falta, né, todas as condições necessárias para ela mostrar o seu potencial ao Brasil e ao mundo. A piscicultura é fator de geração de renda, de emprego, de desenvolvimento sustentável. Falta o governo estadual, os governos estaduais e o governo federal fazerem a sua parte. Sérgio, eu pergunto a você como é que você vê o futuro da piscicultura na Amazônia se as recomendações do estudo forem implementadas justamente pelos governos, o governo estadual, mas também o governo federal. O futuro é a gente aqui na cidade de São Paulo, onde eu estou agora. Adoraria estar aí no calor do Pará, no calor de Macapá. Aqui está um frio danado. Vir para Macapá. Né? Amanheceu aqui com 5 graus. Eu sou cearense, eu estou aqui quase congelando. Imagino. Então, o futuro que eu vejo é a gente ter o mesmo direito de vocês, de sentar no final da tarde, abrir uma cerveja gelada e comer um tambaqui gostoso.
Se vocês, né, se os governadores, se os prefeitos, se as lideranças políticas, deputados federais, senadores, né, entenderem esse potencial, vocês vão me dar o prazer, né, de comer um peixe sabendo que ele vem de um local sustentável, que eu estou gerando renda para um pequeno agricultor e beneficiando a Amazônia. É esse o futuro que eu vejo. Eu vejo um futuro onde todos possam partilhar desse prazer que hoje é dado aos amazônicos, mas que pode ser do Brasil inteiro. É isso, conversamos com o Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas. Falamos aqui sobre a piscicultura na Amazônia, né? Mais precisamente sobre o estudo intitulado Solução debaixo d'água, o potencial esquecido da piscicultura amazônica. Muito obrigado, Sérgio, pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui no CBN Pautas do Dia. Tenho certeza que foi um papo muito legal e muito esclarecedor para todo mundo que acompanhou essa entrevista. Obrigado, João. Obrigado, Daiane. A saudação a todo o povo da Amazônia, aos amazônidas, e vamos levar o peixe da região com sustentabilidade para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, Sérgio, pela entrevista e até uma próxima. A CBN Amazônia também está à sua disposição. Muito obrigado pela conversa. Obrigado a vocês.